Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que nos toca a todos. Direta ou indiretamente, sim. Exato. A linha que às vezes é tão desfocada entre o envelhecimento normal e, pronto, a demência. Uhum. E a base para esta nossa conversa é um material que recebemos que é extraordinário. É um quadro comparativo. Certo. Mas não é aquela lista tipo clínica e fria. Tem uma terceira coluna que, para mim, muda tudo. É o que faz a diferença. É. Uma abordagem baseada nos princípios Montessori, mas adaptada para o cuidado de idosos. A nossa missão é, quer dizer, ir além de só listar sintomas. Claro. Queremos perceber a experiência humana por trás disto e descobrir como esta perspectiva pode talvez devolver a dignidade. É uma missão fundamental, sem dúvida. O que este material nos oferece é, antes de mais, um mapa. O mapa, gosto da ideia. Sim, para um território que gera imensa ansiedade. Ajuda a distinguir as alterações normais da idade, que, sejamos honestos, muitos de nós já sentimos, Pois, e sinais de alarme para algo mais sério. Mas o gênio disto, para mim, está mesmo nessa perspectiva Montessori. sim, Porque não se fica pelo problema, aponta para soluções práticas, focadas naquilo que a pessoa ainda consegue fazer. exato, focar no que resta. Vamos começar pelo elefante na sala, a memória. Uhum. No envelhecimento normal, a fonte fala de esquecimentos pontuais. É o clássico "onde é que eu deixei as chaves?". Certo. Mas na demência, a descrição é perda progressiva da memória, inclusive autobiográfica. A escala é completamente outra. É outra dimensão. Uma coisa é esquecer onde estão as chaves, outra é pegar nelas e já não saber para que servem. Como é que se ajuda alguém que está a perder a sua própria história? Essa pergunta vai mesmo ao cerne da questão. Não é uma perda quantitativa, é qualitativa. Qualitativa, sim. A pessoa perde a capacidade de criar novas memórias de forma fiável e, com o tempo, o acesso às antigas torna-se cada vez mais difícil. E a abordagem Montessori, o que A faz? abordagem aqui é de uma simplicidade brilhante, porque não tenta forçar a recordação. O que seria frustrante? Exatamente, seria uma fonte constante de frustração. Em vez disso, tenta apoiar a memória que ainda lá está. Usa pistas visuais, objetos familiares. Uma fotografia, por exemplo? Isso. Uma fotografia antiga não é um teste de memória, é uma âncora para o presente, é um gatilho para uma emoção, para uma sensação que ainda existe. Âncoras para o presente. Gosto disso. E a fonte liga isto diretamente à aprendizagem. Uhum. Diz que no envelhecimento normal aprende-se mais devagar, mas aprende-se. Na demência, há uma dificuldade em aprender novas informações. Certo. Isto parece um beco sem saída. Se uma pessoa já não consegue aprender, isso significa que deixa de poder participar em atividades novas, fica estagnada. É uma preocupação legítima, claro, mas a estratégia Montessori contorna isso de uma forma muito inteligente. Como? Em vez de se focar na memória explícita, a de facto de eventos, foca-se na memória procedimental. O saber como. Exatamente. É a memória que está nos músculos, nos gestos. Uma senhora que já não consegue seguir os passos de uma receita nova Uhum. pode ser perfeitamente capaz de passar horas a descascar batatas ou a dobrar guardanapos com uma perfeição incrível. Porque fez aquilo a vida toda. A vida toda. O foco muda de vamos aprender algo novo para vamos usar a sabedoria que o seu corpo já tem. É uma mudança de perspectiva que abre um mundo de possibilidades. Usar a sabedoria do corpo. Fascinante. Mas e se o problema for ainda mais básico? Uma coisa é saber dobrar um guardanapo, outra é saber onde se está. A orientação. Isso. A fonte diz que no envelhecimento normal podemos ter uma confusão ocasional com datas, mas na demência fala-se de desorientação no tempo, espaço e pessoas. Sim. Quando o próprio chão debaixo do espelho se torna incerto, de que serve a memória do corpo? Aí a estratégia tem de ser outra. Se a estrutura interna da mente está a falhar, temos de criar uma estrutura externa. Uma estrutura externa. Sim, que seja o mais sólida e fiável possível. O ambiente tem de se tornar previsível, fácil de ler, um calendário grande na parede com o dia de hoje bem assinalado, Ok. etiquetas com texto ou imagens nas portas, casa de banho, quarto, manter uma rotina diária consistente. Tudo isto funciona como um andaime. Um andaime. Não reconstrói o edifício que está a ruir por dentro, mas dá-lhe o apoio necessário para não colapsar
E, acima de tudo, reduz drasticamente a ansiedade de viver num mundo que deixou de fazer sentido. Faz todo sentido. Um andei meio externo. Agora, isto leva-me à comunicação. Uhum. No envelhecimento normal temos aquela coisa de procurar a palavra, se está na ponta da língua, mas o discurso está lá. Na demência, as dificuldades de expressão e compreensão são muito mais profundas. Sim, a ponte começa a ruir. Exato. Parece que a própria ponte entre duas pessoas começa a ruir. O que é que a abordagem Montessori sugere aqui? Que se construa uma ponte nova. De certa forma, sim. Mas a responsabilidade de construir essa nova ponte é nossa, não da pessoa com demência. Certo. Se a capacidade dela para comunicar está a diminuir, a nossa tem de aumentar e adaptar-se. A sugestão da fonte é usar uma comunicação simples, concreta, com frases curtas. Mas isso não é falar a bebê. É o oposto. É um ato de respeito profundo. É remover o ruído, a abstração, a ironia e ir direto ao que importa. É apoiar a mensagem com o corpo, com o tom de voz Para garantir que a pessoa se sente ouvida. e compreendida, mesmo que o seu vocabulário esteja a desaparecer. E essa falha na comunicação deve ter um impacto brutal na independência de uma pessoa, não é? Total. Ver alguém perder a capacidade de fazer coisas básicas, como vestir-se ou comer sozinho, deve ser incrivelmente doloroso. A tentação de simplesmente fazer por eles. Para despachar, sim, é enorme. Como é que se devolve a autonomia a alguém nesta situação? Essa é a armadilha em que muitos cuidadores bem-intencionados caem. E a solução Montessori é contraintuitiva, mas é poderosa. Que é, Dividir tarefas em passos simples e permitir a escolha, em vez de uma instrução avassaladora como vá-se vestir, que envolve dezenas de passos. certo, é complexo. Podemos simplificar. Colocamos 2 camisolas em cima da cama e perguntamos: hoje prefere a azul ou a verde? Ah, ok. A tarefa é a mesma, mas dividimos-la e, o mais importante, devolvemos o poder da escolha. Essa pequena decisão pode ser a diferença entre a apatia e o envolvimento. Entre a dignidade e a sensação de ser um objeto. Precisamente. É um pequeno ato que devolve um enorme sentido de controle sobre a própria vida. A escolha entre a camisola azul e a verde é incrível como algo tão pequeno pode ser tão significativo. E o que se toca por dentro, no mundo interior da pessoa. Sim, A fonte fala da tensão, que no envelhecimento normal fica reduzida, mas na demência é muito limitada e flutuante. O que é que isto significa na prática? significa que o mundo pode ser um lugar esmagadoramente ruidoso. Demasiados estímulos. Então a estratégia é: A estratégia, logicamente, é criar bolhas de calma. Atividades curtas, focadas, sem a televisão ligada ao fundo, sem várias pessoas a falar ao mesmo tempo. respeitar os limites. É respeitar que o processador mental da pessoa tem uma capacidade mais limitada e criar as condições para que possa funcionar o melhor possível. E isto está intimamente ligado ao movimento. Sim, a fonte distingue a lentificação normal da idade das alterações motoras e apraxias na demência. Apraxia quer dizer que o corpo se esquece de como se mover. Não é bem o corpo que se esquece, quer dizer, é a ligação entre a intenção e a ação que se perde. Como assim? O cérebro sabe que quer pegar num garfo, mas não consegue enviar a sequência correta de comandos aos músculos para que o movimento aconteça de forma fluida. Certo. E é por isso que a abordagem Montessori não se foca em exercício abstrato, mas em movimento funcional e intencional. O que quer isso dizer, movimento funcional? Significa que o movimento tem um propósito real e familiar. Pôr a mesa, dobrar a roupa, regar uma planta. Coisas que a pessoa fez a vida toda. Exato. Tem um objetivo claro, o resultado é visível e são terapêuticas. Mantêm a pessoa ligada a papéis com significado, ao mesmo tempo que exercita a motricidade de uma forma natural. Tudo isto é muito prático e faz sentido, mas agora chegamos à parte que para mim é a mais difícil e impactante, a dimensão emocional. A fonte contrasta as emoções adequadas ao contexto com as emoções na demência que podem ser intensas ou desreguladas. Sim. E a estratégia que propõe é uma frase que me deixou a pensar muito: validar emoções, não corrigir a realidade. Honestamente, a minha primeira reação foi pensar: mas isso não é basicamente mentir-lhes? Entrar na fantasia deles? É a reação mais comum e mais natural. Fomos ensinados a vida toda a valorizar a verdade factual, não é? Claro. Mas no mundo da demência, insistir na nossa realidade pode ser ineficaz e até cruel.
Imagina uma senhora de 85 anos que insiste que precisa de ir para casa porque a mãe dela está à sua espera para jantar. Ok. A mãe dela já morreu há 40 anos. Se lhe dissermos a sua mãe já morreu, o que é que ela vai sentir? Choque, dor, confusão. Exato. Raiva de nós por lhe estarmos a dizer uma mentira tão horrível. Não a ajudamos em nada. Então, qual seria a abordagem correta nesse caso? A abordagem correta é ouvir o que está por trás das palavras. O que ela está a expressar não é um facto, é um sentimento profundo. Saudade, talvez? Saudade, a necessidade de segurança, o conforto do lar da sua infância. A resposta a Montessori seria validar essa emoção. Dizer algo como: deve ter tantas saudades da sua mãe, ela devia fazer uns jantares maravilhosos, fale-me dela. Uau! De repente, a discussão sobre factos desaparece. E o que surge é uma oportunidade de conexão humana. Estamos a lidar com a verdade emocional dela. Que naquele momento é a única verdade que importa. É a única que importa. Isso muda completamente o objetivo de interação. O objetivo não é estar certo, é conectar. Exatamente. E presumo que isto se ligue diretamente ao comportamento. Se a realidade interna é outra, e as emoções são validadas de outra forma, o comportamento também tem de ser lido de outra maneira. Sem dúvida. A fonte diz que pode surgir agitação, apatia ou resistência. Exatamente. E aqui vem outra mudança de paradigma fundamental da abordagem Montessori. Ler o comportamento como comunicação. Ler o comportamento como comunicação. Um comportamento que nós classificamos como difícil ou problemático não é um sintoma a ser suprimido, é uma mensagem a ser descodificada. A pessoa está a tentar dizer-nos algo que já não consegue expressar por palavras. Então a ideia é que nos tornemos uma espécie de detetives, em vez de apenas gestores de crises? Precisamente, a agitação pode significar dor, a recusa em tomar banho pode ser medo de cair, ou frio, ou vergonha, a apatia pode ser tédio profundo. Certo? Em vez de reagirmos ao comportamento, perguntamos-nos qual é a necessidade não satisfeita que está a causar isto. De repente, o cuidador ganha poder, porque pode procurar a causa e tentar resolvê-la. Em vez de se sentir apenas uma vítima de comportamentos imprevisíveis. Lá está. E tudo isto me leva aos pontos finais, que são talvez os mais existenciais, a identidade e o controlo. A fonte diz que no envelhecimento normal, a consciência de si permanece, mas na demência a identidade torna-se frágil. Como a memória a falhar e o comportamento a ser a única forma de comunicação. O que é que sobra da pessoa que conhecíamos? Sobra tudo, mas está mais difícil de aceder. E o nosso papel é ajudar a reconstruir as pontes para essa identidade. A estratégia é reforçar papéis, a história de vida e a dignidade. Como é que se faz isso na prática? É lembrar à pessoa e a nós próprios que ela não é um diagnóstico. Ela é a Maria, que foi uma professora incrível. É o Manuel, que adorava jardinagem e contava as melhores anedotas. Usar álbuns de fotos, música. Exatamente. Ouvir as músicas da sua juventude, falar das suas conquistas. Tudo isto são tijolos para reconstruir as paredes de uma identidade que a doença tenta demolir. E no fundo tudo parece resumir-se a uma luta pela manutenção do controle, certo? Sem dúvida. A resistência aos cuidados deve vir muito dessa sensação de que nos estão a tirar o controle da nossa própria vida. Sem dúvida. E é por isso que o princípio de oferecer escolhas reais e respeito pelo ritmo é tão central e aparece repetidamente. Transforma a dinâmica. O cuidado deixa de ser algo que se faz a uma pessoa? E passa a ser algo que se faz com uma pessoa. Mesmo que a escolha seja pequena, quer beber água ou sumo, é uma afirmação de que a sua opinião ainda conta. Que a sua vontade ainda é soberana. É a diferença abismal entre cuidar e controlar. Olhando para o todo, o que esta análise nos mostra é que a fronteira entre o envelhecimento e a demência não é apenas sobre perder memórias. É uma transformação profunda. Que afeta tudo. Afeta a comunicação, a identidade, a forma como se está no mundo. E a beleza desta abordagem Montessori é que ela nos dá um manual de instruções. Não procurar a doença, Não. mas para preservar a pessoa. Exatamente. A filosofia Montessori, neste contexto, é um exercício constante de procurar a capacidade dentro da incapacidade. É um compromisso em ver a pessoa inteira por trás dos sintomas. O princípio orientador é sempre apoiar o que ainda existe. Em vez de se focar apenas no que se perdeu. É uma abordagem que nos força a encontrar possibilidades onde, à primeira
primeira vista só vemos perdas. E isso deixa-nos com uma reflexão final. A fonte deu-nos esta ideia poderosa de ler o comportamento como comunicação. Sim, de agir como um detetive. Um detetive de necessidades não expressas. E a minha pergunta é, e se aplicássemos esta lente a toda a gente, não apenas no contexto da demência? Nas nossas famílias, no trabalho? Quantas vezes o comportamento difícil de alguém à nossa volta é apenas uma tentativa desajeitada de comunicar uma necessidade, um medo ou uma dor que não consegue verbalizar? É uma ótima questão. O que é que as ações das pessoas nos estão a tentar dizer que as suas palavras não conseguem?